Eu vou aqui orar, Senhor, em nome de Jesus, me coloco agora aqui na Tua presença, Senhor, para que o Senhor possa me usar pelas Tuas misericórdias, Senhor, para trazer a mensagem que Tu colocastes no meu coração, Senhor, para todos que estão aqui, os que estão em casa nos ouvindo também, para que nós possamos entender e vivermos o verdadeiro significado do Natal. Em nome de Jesus, amém. Bom, nós estamos vivendo esse tempo do Natal, tempo do final do ano. Em geral, no final do ano, a gente já está exausto. É uma coisa até psicológica, né? Porque a gente sabe que o ano vai acabar, a gente já fica cansado, esperando um novo ano, né? E é um tempo de reflexão, um tempo de como termina o nosso ano, né? De expectativas, de esperança, de como será o próximo, fazemos planos, traçamos metas. Eu tinha uma amiga que todo ano ela reunia todos nós para a gente escrever quais eram as nossas metas para o ano seguinte. Mas é interessante, né? Para muitos foi um ano de lutas, também de vitórias, de alegrias, de crescimento. Mas para outros não vem a hora do ano acabar, né? Foi um ano de lutas, de perdas, de sonhos adiados, de promessas ainda não cumpridas. E a perspectiva de um novo ano traz esperança, de mudanças, de novos sonhos, de vitórias. É engraçado isso, né? Porque realmente, se a gente pensar, a gente muda de um dia para o outro, mas a gente faz expectativas, né? Mudou o ano, coisas novas vão acontecer, e que bom que a gente tem essa esperança, né? Mas que a gente tem que colocar essa esperança no Senhor, não em coisas mágicas, né? Tem gente que vai lá, molha o pé, joga flor, enfim, uma série de coisas que a gente muitas vezes crê que coisas mágicas acontecem, né? Nós cremos nos milagres, e milagres acontecem, né? Este tempo de final de ano, tempo de Natal, também é um tempo de amor, de caridade, de comunhão, de encontro, como a Débora falou hoje, de preocupação com o próximo, com os carentes, os órfãos. É um tempo de celebração, é um tempo que todo mundo fica bonzinho, misericordioso, né? Aí a gente vai, junta roupa, junta coisas para levar para todos, né? E no Natal, tudo se torna lindo. Aí nós temos alguns sinais externos do Natal, que são as luzes, as cidades iluminadas, os shoppings, os enfeites, as árvores, o Papai Noel, que a gente não pode negar, que a gente sabe que não é, mas que é um enfeite aí do Natal presente, né? E presentes, né? Mas é o dia simbólico do nascimento de Jesus. É um dia simbólico, como a gente falou hoje, né? Não, como a Débora também colocou, não se sabe exatamente, provavelmente não foi, porque é inverno, né, em Israel, nessa época os pastores não estariam no campo. Mas não importa, importa que o mundo para de alguma forma. E eu acho interessante, porque não são só os cristãos, tem muitas pessoas não cristãs que também comemoram o Natal. Mas é um tempo que, com tudo isso, Jesus consegue que haja um clima de amor, de comunhão, de harmonia, né? de um olhar para o próximo, né? Mas é o dia em que Jesus se fez homem, né? O dia da promessa, realmente do cumprimento da promessa do Senhor de enviar seu Filho, de enviar o Salvador, né? Que ele se fez homem, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia e, através do seu sangue, nós fomos lavados de todo pecado. Agora eu vou abrir aqui Isaías 7,14, que diz assim: por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. É interessante porque esse já foi um dos sinais, os sinais espirituais, que lá os profetas já falavam e já apontavam para a vinda de Jesus, né? E agora eu vou ler o cumprimento dessa promessa que está aqui em Lucas 1, de 26 a 35. Aqui está na Ara, o outro acho que não estava na Ara. No 6º mês,
Foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, né? Até na nova versão internacional fala prometida, porque ela não era casada ainda, né? Ela era prometida, era noiva, como a gente diria hoje, né? Entretanto, e entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se. Gosto dessa palavra aqui, perturbou-se, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A gente parar para aqui pensar bem nessa situação, né, que diz aqui, Maria perturbou-se, né? E ela diz: como isso pode acontecer, né, se eu não tenho relação, não sou nem casada ainda? Mas Deus, ele não precisa, né, da coisa humana, do racional, para fazer e cumprir o seu chamado, o seu desejo na nossa vida, né? E ele disse: então, não, descerá sobre ti o poder, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É muito lindo isso, porque Maria deve ter sofrido, né? A gente imagina, naquela época, né, isso seria considerado adultério, mas vou falar mais para frente. Então, este é um tempo diferente dos demais, é especial. E eu volto a dizer que isso é uma coisa que me chama muita atenção. É um tempo marcado pelo amor, pela alegria, pela comunhão e pela beleza que nos prepara para o dia da celebração do Natal, festa do cumprimento da promessa de Deus de enviar ao mundo o Salvador. Nós estamos falando nos podcasts sobre festas, sobre celebração. Como é importante nós celebrarmos. Porque tem pessoas que acham que não tem que celebrar o Natal, mas é uma coisa importantíssima nós pensarmos, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, que nasceu como nós, nasceu como homem, nasceu, né, de um parto, nasceu, viveu na carne, sentiu o que nós sentimos, teve fome, teve sede, teve frio. Então, é algo maravilhoso, né? No Natal, nós celebramos essa maior prova do amor de Deus por nós, que eu falei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em João 15, 12, 13, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que este, do que dar a própria vida pelos seus amigos. Como ele nos amou? Dando a própria vida por nós. Será que nós daríamos a própria nossa vida por alguém? Já estávamos falando aqui, né, no culto de mulheres, dissesse: dê o seu filho, né? Como é difícil, né? E dar a nossa própria vida por alguém, até pelos filhos. A gente fala isso, né? Mas como seria na hora? É algo difícil, né? E aí é um tempo de amar, de perdoar, de reconciliar, de união. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, de refletir o grande amor de Deus por nós. Mas será que é assim que
todos se sentem, encaram e festejam o Natal? Isso é uma coisa para nós refletirmos. Infelizmente, para muitos, o Natal perdeu seu significado. Tornou-se uma festa comercial, onde Jesus é substituído pelo Papai Noel, aquele que traz lindos presentes para os mais abastados, é claro, né? Que isso é uma coisa, assim, muito doida, né? Quando a gente pensa nessa coisa do Papai Noel, que a gente vê uma criança pobre, uma criança que os pais não têm recursos, porque, né, sabemos quem é o Papai Noel, né? Os pais, enfim. E ela tem desejos, ela tem sonhos que não são realizados, né? Antigamente, hoje eu nem sei se tem isso, né? Que escrevia carta para o Papai Noel, pedindo presente, e coisas que muitas vezes eram impossíveis de acontecer, né? Mas nós recebemos o melhor presente, o maior presente, que eu adorei hoje, essa camiseta da Gal. Jesus é o presente. Jesus é o nosso presente. O Natal é um tempo de presentear, sim. De presentear o quê? Porque fomos presenteados. Então, é uma forma de gratidão, da gente trocar esse amor com os outros, né? Instituiu-se isso, óbvio que por causa, acho que, de Papai Noel mesmo. Então, para outro, porque biblicamente não tem isso, não tem nada a ver. Mas, de alguma forma, é bom a gente presentear quem a gente ama, não é? E como nós recebemos esse presente maior, somos gratos e temos o prazer de presentear quem nós amamos. Para outros, não acabei. As festas são lindas, cheias de presentes, muitas comidas gostosas, mas Jesus fica de fora, né? Muitas festas, Jesus fica de fora. É tentar incluí-lo, né? Para outros, o Natal é uma tradição, onde a família se reúne, muitas vezes não por prazer, mas por tradição. A princípio parecem alegres, trocam presentes, mas há brigas, discussões, embriaguez. Eu já vivi isso na minha casa no Natal. E é muito triste, né, essa coisa assim, da família se reunir, que é um momento. Porque quando você não tem Jesus, quando Jesus não está na festa, o ambiente é diferente, né? Então, é isso. Então, as pessoas estão insatisfeitas, solitárias, porém reunidas. Mas Jesus está de fora. E a coisa mais importante é que Jesus esteja no nosso Natal, que nós possamos incluí-lo nas nossas vidas. Pastora, mas como que a gente não inclui? Não sei. Eu acho que é uma coisa para cada um refletir, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado, né, com ceia, com presente, com coisas assim, e o foco muda. Então, é muito importante que a gente faça essa reflexão, que a gente traga para as nossas famílias. Vocês sabem que meus filhos não são convertidos, mas no Natal, não é no Natal só, mas eu procuro mostrar o significado do Natal, que nós não estamos ali, e é muito interessante, porque o meu ex-marido, ele é judeu, mas ele comemora o Natal, faz questão de comemorar o Natal. E eu acho isso interessante, aí é aquela coisa, não, o meu dia é o dia dele, aí eu falo, mas para mim o Natal tem um significado, porque já virou uma festa tradicional, né? Vamos nos reunir, porque é Natal, sem saber o verdadeiro significado do Natal. O que nós estamos celebrando. E é isso, assistam os podcasts, porque estamos falando da importância da celebração, de celebrarmos as datas importantes, porque celebração é um memorial, né? Que são coisas, quem aqui não lembra, né, de aniversário de infância, né, de reuniões de família, boas ou ruins, não importam, mas a gente tem memórias, a gente tem lembranças de coisas que aconteceram na nossa infância. Então, é muito importante, né? E aí, a minha pergunta é, para você, para nós, o que significa o Natal? Uma tradição? Uma festa comercial? O dia do Papai Noel?
Um tempo onde se tem que estar alegre, porque é dia de festa, de trocas de presentes, de ceia gostosa, porque também tem isso, né? Às vezes é uma obrigação, e tem gente que diz, eu detesto Natal, ou esse tipo de festa, Natal, final de ano, porque são pessoas que têm um vazio, que estão insatisfeitas, infelizes, e acham que essas festas, onde as pessoas estão alegres, elas se sentem piores, né? E tem muita gente que faz isso, né? Que comemora por tradição mesmo, né? Porque no Natal aí é um tempo, isso que eu acho importante, é um tempo de reflexão sobre o amor. Ah, mas é só no Natal? Acaba que para muitos é só no Natal. Porque no Natal nós amamos o nosso próximo. Somos até capazes de perdoar, nem que seja temporariamente, aqueles que nos fizeram mal. Ah, não, agora eu tenho Natal, eu tenho que perdoar, eu vou perdoar, mas deixa passar esse tempo, né? Que vamos ver. Nos preocupamos com os carentes. Juntamos roupas, brinquedos, compramos alimento, visitamos os órfãos e falamos de Jesus. É um tempo que a gente fala de Jesus, né? E que é importante falar de Jesus. Temos muito amor para dar. Mas e o resto do ano? Como é o resto do ano? Amamos os que não nos amam, os que nos perseguem, aquele colega que nos inveja e tenta nos derrubar, as crianças nos sinais, aquele que nos assaltou, espero que aqui ninguém tenha sido nunca assaltado, né? Mas sabemos que a violência está aí, né? Ou nós estamos mais preocupados com os nossos próprios problemas, com a nossa sobrevivência. Nos aborrecemos facilmente, queremos vingança do mal que nos foi feito. Não conseguimos perceber o filho, ou o marido, ou o namorado, ou o irmão que está passando por momentos de tristeza e solidão. Não temos tempo para lhes dar atenção, ouvi-los. Não percebemos os que choram até que chegue o Natal. Isso é muito importante. Nós, nos nossos podcasts, falamos muito, né, sobre ouvir, sobre estar atento. Porque hoje, a gente olha, às vezes a gente não percebe, porque a gente tem essa coisa, né, da rede social, onde todo mundo é alegre, onde tudo é lindo, as pessoas postam, mas muitas vezes por dentro estão destruídas. E nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos abertos, tentando entender e ver a dor do nosso próximo, que hoje, a Débora falou um pouco isso, sobre um encontro verdadeiro, não é? De você poder se encontrar, de você poder estar, é estar mesmo, né? Porque não adianta você estar com uma pessoa, estar conversando, mas você está distante. Porque isso acontece, né? Às vezes a pessoa está falando, você está pensando em outra coisa. É estar, né? Nós, como psicólogos, sabíamos, acho que era Winnicott que dizia que a mãe, ela tem que ser suficientemente boa, ou seja, ela não precisa estar o tempo todo realmente ali grudada com o filho, mas o tempo em que ela estiver com o filho tem que ser um tempo suficientemente bom. E é isso que a gente precisa. Quando a gente estiver com alguém, que nos nossos encontros sejam encontros onde a gente esteja por inteiro, onde a gente esteja ali realmente ouvindo, dizendo, eu estou aqui com você. Porque hoje o que mais as pessoas precisam é serem ouvidas, porque são tantas dores, tantos problemas, né? E nós realmente não percebemos até que chegue o Natal. No Natal parece que a gente fica mais sensível, né? Porque são muitas propagandas, os filmes, é muito engraçado, né? Porque quando a gente vê filme de Natal, essa época só tem filme, série de Natal. Nenhuma fala de Jesus. Não se fala de Jesus. É tudo Papai Noel, são as festas, são as ceias. Não tem um filme de Natal que o teor seja Jesus nasceu. Não, são sempre essas coisas, as confusões nas famílias. E nós precisamos pregar o Senhor. Ah, é só no Natal? Não. Mas especialmente no Natal. Por quê? Porque no Natal tudo está voltado para isso. Mas muitas vezes ele está de fora.
né, os enfeites todos. Agora tem várias novidades de enfeites, né, e eu fico vendo, olhando assim, falando, Senhor, e Jesus? Jesus está de fora. Ele diz, eis que estou à porta e bato. E ele fica batendo. Eu acho que ele está na porta de muita gente. Né? Eu tenho um quadro lindo que uma amiga minha fez. Teve uma época que Deus dava a ela em sonhos quadros. E ela fez um quadro enorme, que é um Jesus de costas, assim, batendo na porta. Aí eu botei no hall do meu prédio, do meu apartamento. Ele é enorme, aquele Jesus assim, batendo. Né? E é isso, só falta eu botar e deixar a porta aberta. A porta não fica aberta. Mas eu boto ali porque é um símbolo, né, de que Jesus está batendo, ele quer entrar em todos os lares. Né? E ele fala para uma igreja que ele diz, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos, que é pior. Né? A gente tem que está ou de um lado ou do outro. Morno fica em cima do muro, né? Eu imagino assim. Então, nós temos que ter essa consciência de que Jesus está batendo. Ele quer participar da nossa ceia. Ele quer participar da festa, porque a festa é dele, a festa é para ele, a celebração é para ele. E lá em 1 Coríntios 13 diz, eu não vou ler não, só vou falar aqui, ele diz que ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, que eu tenho o dom de profetizar e conheço os mistérios da ciência, ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, sacrifique o meu corpo, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é a essência. Ele falou, vocês têm que amar como eu vos amei. É igual quando ele diz, vocês têm que perdoar como eu perdoo. Jesus, ele diz que o fardo dele é leve, mas não é tão leve às vezes, porque amar como ele nos amou, perdoar como ele nos perdoou, a gente tem que estar muito unido com ele, né? A gente tem que estar no Espírito, para a gente poder entender o que é isso, é dar a vida por alguém. E isso é o que nós temos que fazer. É isso, é amar como ele nos amou. E como ele nos amou? Dando a vida por nós. É darmos a vida. E aí, dar a vida significa lá que eu tenho que morrer. Não, dar a vida é se doar mesmo, né? É se doar para o outro. Aí, é só no Natal? Não. Aqui na igreja, glória a Deus por isso, a gente sabe que as coisas não acontecem só no Natal. Mas em algumas casas acontecem só no Natal. Pessoas talvez que estejam aí ouvindo, é uma reflexão, porque é nessa época que a gente fica bonzinho, que a gente ama, que a gente pensa, mas é ou não é? Ai, vamos lá fazer festa para as crianças, juntar roupa, e nos velhinhos, a gente faz isso com frequência, mas é uma coisa comum, não é? Aí eu já tive época que eu ia nesses orfanatos, eles diziam que eles não queriam nem receber mais nada, porque no Natal era uma loucura o que recebiam, que às vezes não davam nem conta, né? Então, a gente tem que pensar que o tempo não é só no Natal, né? E, mais uma vez, eu reforço que o Natal é a maior prova de amor de Deus por nós, do cumprimento da sua promessa. E o maior presente que foi nos dado no Natal, com o nascimento, com a morte e com a ressurreição de Cristo, foi a conquista da vida eterna. Porque, hoje a Débora falou, se nada isso não tivesse acontecido, ele não teria nascido, e se ele não tivesse nascido, né, nada disso teria acontecido. Então, o que nós ganhamos, o nosso maior presente foi esse. Né? Então, a gente tem que celebrar o nascimento dele, sim. Se ele não tivesse nascido, ele não teria se tornado homem, não teria morrido, não teria ressuscitado e não teria vencido a morte, né? Então, eu digo que no Natal nós também celebramos a nossa libertação, que é a conquista da vida eterna, né? Porque todo esse caminho, Jesus nasceu, se fez homem, venceu a morte na cruz, e através do seu sangue nós fomos lavados e remidos de todo pecado. E com ele vamos participar
da verdadeira ceia, das bodas do Cordeiro, e vivermos com Ele na glória eterna. Então, temos que refletir. Vamos, quando chegarmos na noite de Natal, 24 para 25, 25, que nós possamos pensar, Jesus está ali na porta, batendo. Será que eu já abri para Ele entrar? Vamos abrir. Chega para alguém de casa, vou falar isso para os meus filhos, abre a porta ali, Jesus está aí batendo para entrar. Porque é preciso que Ele participe. E nós sabemos que quando Jesus está, o clima modifica, né? O clima modifica, há paz, há alegria, há harmonia, né? Há milagres, como a gente viu no casamento em Caná. Quando Jesus está, né? Pode estar acabando ali o vinho, que o vinho simbolizava alegria, né? Mas Ele vai restaurar. Então, os casamentos, as famílias, quando tudo estiver ruim, né, mesmo um casamento, porque nada é um mar de rosas sempre, a vida não é assim. Nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, então vamos ter dificuldades em casamentos, nos relacionamentos, mãe, filho, irmãos, mas quando Jesus entra, Ele restaura isso tudo, né? Então, nós vimos esses sinais externos do Natal. As luzes, a cidade, os shoppings enfeitados, Papai Noel, árvore, presentes. São sinais visíveis aos nossos olhos. Acontece uma vez ao ano, no mundo inteiro, né? O mundo inteiro começa, já em novembro, a enfeitarem as lojas, a botarem luzes, tudo nas cores. Por isso que eu digo, tudo tem a ver com o Papai Noel, porque tudo nas cores do Papai Noel, de tudo. Mas não é Papai Noel, é Jesus. Ele foi substituído pelo Papai Noel. E é isso que nós temos que entender. Porque, às vezes, a gente vê a criança, é legal criança ter fantasia, não tem dúvida, mas tem coisas que não são irreais, que você vai criando uma mentira e para você depois desmistificar isso, é difícil colocar Jesus no lugar que Ele tem que estar, né? Não é Papai Noel, é Jesus, né? Então, é complicado, né? Mas o que faz do Natal, o Natal não é a decoração externa, mas sinais espirituais que acontecem na nossa vida. Quando esses sinais espirituais acontecem, então o Natal acontece. Não são sinais visíveis aos nossos olhos, não se prestam a decorações, não aparecem só uma vez no ano. Eles têm que estar presentes o tempo inteiro na nossa vida. E eu vou falar aqui de 3 sinais do Natal, indo lá para Lucas, que eu não vou voltar, mas eu vou falar. Um primeiro sinal, quando os anjos enviados por Deus nos visitam, o Natal acontece. Abra sua porta para receber o anjo. Se a tua casa não tiver árvore, ceia, presente, mas se o anjo visitar você, tem Natal. E aí eu vou falar de anjo, às vezes anjo pessoas mesmo, né? Porque muitas vezes os anjos estão aqui, de carne e osso. Pessoas se tornam anjos quando fazem coisas boas, né? Que Deus diz, você pode hospedar um anjo sem saber, né? Porque é verdade. Então, que nesse Natal, né, Deus possa estar enviando um anjo para consertar o que está errado na sua vida, né? Posso ser eu. Estou aqui falando, eu posso ser um anjo, porque anjo, gente, é alguém que traz uma mensagem do Senhor. É lógico que eu não estou dizendo que eu sou um anjo, até porque eu não sou anjo, porque imagina-se que anjo também seja bem santo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente precisa ser visitado pelo Espírito Santo, pelo anjo do Senhor, que a gente abra a porta para Ele. Esses são os sinais espirituais que precisam acontecer na nossa vida, né? Que você possa abrir os seus ouvidos para a mensagem do anjo nesses dias. Porque, de repente, uma amiga fala com você, né? Uma coisa que você fala, Deus está falando comigo, é um anjo.
Então, nós temos que ter nossos ouvidos abertos para a visitação do anjo, para que o Natal aconteça. Como Maria recebeu, e o que aconteceu? Ela se perturbou, porque a gente se perturba mesmo, né? O segundo, se o Espírito de Deus nos tocar e nos envolver com a sua sombra. Quando o Espírito de Deus nos engravida, nos faz ficar grávidos de Jesus, o Natal acontece. Grávidos de Jesus, a gravidez física de Maria simboliza que, assim como Maria carregou Jesus no seu ventre, o Espírito de Deus quer que nós possamos carregar Jesus no nosso coração, que ele possa nascer no nosso coração, que a gente possa engravidar de Jesus nesse Natal e fazer com que outros, uma vez quando estava na presbiteriana lá da Barra, o pastor fez um desafio que a gente engravidasse de alguma pessoa no Natal, que a gente investisse naquela pessoa, né? Para que a gente estivesse grávida de Jesus e poder transmitir isso para a pessoa. Então, que o Espírito Santo possa engravidar o nosso coração, que o Jesus possa nascer no nosso coração. Ah, mas ele já nasceu no meu coração. Mas às vezes ele precisa reforçar isso um pouco, né? Que são tantas coisas que o mundo nos oferece, são tantos desafios no dia a dia, que muitas vezes a gente vai passando pela vida e ele está ali batendo, querendo entrar no coração. Por isso que a gente faz essa oração. Hoje mesmo a Débora fez essa oração, né? Que a gente possa se colocar na presença do Senhor para que ele possa nos renovar a cada dia, né? Que Natal também é isso, é renovação, né? É nascimento. E o terceiro, cumpre em nós a tua palavra. Maria perturbou-se, eu botei ali, né? Muitas vezes o querer de Deus para nós nos perturba. É fácil quando a gente vê, às vezes, um querer de Deus para nós, às vezes a gente fica perturbado. Imagine como foi para Maria, né? O que ela deve ter passado? Quantas pessoas acreditaram na história dela, né? Logo em seguida, nesse texto, fala de Isabel, né? E a gravidez de Isabel, estéril, foi celebração. A gravidez de Maria foi questão. Como? Como é possível isso, né? Nascer do Espírito Santo, só mesmo o Espírito mesmo para convencer José. Mas e o resto em volta? Como é que foi isso, né? Então, se você quiser que o Natal aconteça, diga: estou aqui, Senhor, faça-se a tua vontade. Faça em mim o que tem que ser feito. Nós precisamos realmente permitir que o Senhor cumpra em nós o seu querer. Dizer como Maria: eis-me aqui, sou a serva do Senhor. Cumpra em mim o teu querer. E Deus tem coisas para cumprir na nossa vida. Eu, por exemplo, já sou mais idosa, pouquinho só, mais idosa que o pessoal daqui. Mas eu sei que Deus tem coisas para fazer na minha vida ainda, e eu quero que Ele faça. Amém. Estou viva, né? Enquanto a gente está viva, a gente está aqui. Quando a gente morrer, a gente está lá na glória com Ele. Pode ser que Ele tenha mais coisa para querer que a gente faça também. Ficar louvando, não sabemos, né? Mas, enfim, cumpra em mim, Senhor. Tem coisas ainda para cumprir? Cumpra. Eis-me aqui, né? Faça segundo o teu querer. Então, estes são os sinais visíveis para que o Natal verdadeiramente aconteça em nossas vidas. Podemos ter lindas árvores, muitas luzes, uma ceia deliciosa, presentes, mas será apenas um Natal decorativo. Então, nós precisamos refletir na noite de Natal, chegar em casa, ver tudo o que está acontecendo. E durante esse tempo, ainda temos um tempinho, né? Tudo o que está acontecendo e pensar: a porta está aberta? Jesus está participando, vai participar. Eu quero que
viver o Natal. O que eu preciso fazer? Permitir que o anjo entre, ser visitado pelo anjo, né? Me render ao Espírito Santo, que ele possa realmente nos cobrir com a sua sombra, que ele possa fazer em nós a vontade do Senhor, que ele venha nos dizer e revelar qual é a vontade do Senhor para a nossa vida e que a gente possa se dispor para ele, né? Precisamos nos dispor, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E é um momento de ceia, é um momento de alegria, é um momento de comunhão, que a gente possa permitir que o Senhor entre para ceiar conosco, né? Para fazer parte do nosso banquete, porque depois nós teremos um banquete maravilhoso na glória, mas enquanto estamos aqui, precisamos celebrar a vida, a morte, a ressurreição dele, a nossa liberdade mesmo, né? de termos recebido esse presente, de ele ser o maior presente que nós recebemos e podermos viver isso na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, onde quer que a gente esteja, nós precisamos refletir a glória do Senhor. Nós precisamos, nesse tempo de amor, que a gente possa de nós, né, fluir esse amor de Cristo para as pessoas, não só no Natal. Isso que é importante. Nós temos que ter isso o ano inteiro, o tempo inteiro, atentos. Pedimos a Deus mesmo: Senhor, me dá sabedoria para lidar com meu marido, para lidar com meu filho, para lidar com meu irmão, para lidar com a minha igreja, para lidar com o Senhor. Porque às vezes a gente também tem que saber lidar com Ele, né? Porque às vezes acontecem coisas que a gente fica meio revoltada, briga, né? Porque Ele é nosso Pai. Mas sabedoria para nós vivermos o amor que Ele pede para nós, que vocês amem como eu vos amei o tempo inteiro. Amem uns aos outros como eu vos amei. E ele diz mais, né? Amar os nossos inimigos, amar aqueles que vos amam. Qual é o mérito disso, né? É fácil você amar quem te ama. Agora, amar a quem não te ama, amar a quem te persegue. Porque nós vivemos aí no mundo, pessoas que trabalham. Quantas pessoas eu ouço até no meu consultório, que têm colegas de trabalho que ficam competindo, né, que ficam perseguindo. E como amar essas pessoas? Só com o amor de Jesus. Ah, só no Natal. Vou esperar chegar o Natal. Quando chegar o Natal, aí eu vou me arrepender, porque tem muita gente. Eu tinha uma amiga que dizia que o pai dela aprontava o tempo inteiro, fazia um monte de coisa, de repente ele ia na igreja, confessava, se sentia zerado, aí pronto, fazia tudo de novo. Então, não é isso. Não é isso que o Senhor espera de nós, que nós possamos, né, a cada dia, como diz, de glória em glória, né, nós sermos aperfeiçoados por Ele, né, de glória em glória, um dia de cada vez, né, e nos entregando a Ele. Senhor, sem Ti nada podemos fazer, mas com o Senhor tudo é possível. Amém? E eu gostaria de chamar o grupo de louvor, já terminei, porque eu sou rápida. E hoje o dia foi cansativo para todo mundo, né? Eu queria que vocês pudessem, Débora está aí, louvar: descerá sobre ti o Espírito Santo. E eu vou fazer uma oração. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fazer morada nos nossos corações, que nesse Natal nós possamos engravidar do Senhor, que o nosso coração possa estar cheio de Jesus, mas o ano inteiro, Senhor. Uma gravidez dura 9 meses, mas nós queremos mais, nós queremos a vida inteira
inteira, que o Senhor habite no nosso coração, que o Senhor faça morada, que o Senhor cresça a cada dia, Senhor, para que nós possamos espalhar a Tua palavra, espalhar o Teu amor para todos à nossa volta, Senhor. Que nós possamos ser como rios de águas vivas que brotam do nosso interior, Senhor, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas venham a Te conhecer verdadeiramente, não apenas de ouvir falar, Senhor, mas que tenham encontros contigo, que tenham verdadeiras comunhão contigo, Senhor, que é assim que nós queremos viver, Senhor. Nós queremos viver um tempo onde nós possamos resplandecer a Tua luz onde quer que a gente vá, Senhor. Seja na escola, seja no trabalho, seja na nossa casa, seja na igreja, Senhor. Que as pessoas possam olhar para nós e ver que há algo diferente. O que há de diferente nessa pessoa? Ela tem Jesus no coração. E é isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.